humana, dois senhores que regem a vida dos seres humanos. Ou um está ligado, sendo guardado, abençoado, gerido por Deus, ou há uma pessoa que está sendo escravizada pela lei do pecado. O pecado é um senhor. O pecado é um dono. O pecado, ele é um dono mau, em que nós precisamos personificá-lo, para que possamos entendê-lo, porque o homem, quando é escravizado pelo pecado, ele não tem autonomia, embora a gente ache que esteja no controle, né? A gente acha que a gente é o cara, quando estamos longe de Jesus. Eu estou no controle da minha vida, quem escolhe as coisas sou eu. Eu vou para cá, eu vou para lá, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas na verdade, existe um senhorio do pecado agindo na vida do ser humano, que escraviza, oprime, entristece e condena. E o homem que é dominado pelo pecado, na sua morte eterna, será entregue ao inferno, como o Senhor Jesus diz que criou o inferno para Satanás e os seus demônios, e não foi para o ser humano. Mas quando o ser humano escolhe viver sob o domínio do pecado, e qual é o maior pecado, pastor? Que o ser humano escolhe viver sem saber, porque ele, na verdade, ele está cego. O maior pecado do ser humano é viver sem Deus. O maior pecado do ser humano é viver sem Deus. Por quê? Porque o Senhor, quando crucificou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, gerou-se ali a possibilidade de todo ser humano da face da terra ser salvo e não ser escravo do pecado. Então o pecado, ele é um senhor. Eu, por exemplo, quando estava longe do Senhor, o pecado me dominava, mas eu achava que eu estava no controle. E eu achava que eu era esperto. E a gente acha que é malandro. Tem até uma música da Cássia Eller, do passado, aí, bem pouco tempo, que ele diz que ela cantava assim, né? Mostrando, não me lembro agora a letra, mas falando exatamente, me dê um pouco de mais malandragem. Não é assim o negócio? Quem é do inferno aí sabe como é que é o negócio? Eu ouvia, né? A gente passa pelo rádio assim, a gente vai ouvindo, e eu sou ouvinte de rádio a vida toda, velho, né? E lá no interior de São Fidélis sempre foi rádio, a gente faz as coisas no quintal e rádio ligado, está capinando lá, tem rádio ligado, e eu hoje entro no carro e já ligo o rádio, então você acaba ouvindo, né, de tudo. E me lembro disso, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Não existe malandragem, existe escravidão. Existe escravidão. Que a pessoa pensa que está no controle, mas chega em determinado ponto que ela dá cabo da própria vida, porque achava que estava no domínio e não estava. Então hoje à noite é um tempo muito especial, para que possamos como igreja, né, ver os irmãos sendo batizados. É um momento de glória da igreja, é um momento de glória pessoal, um momento de glória da família, é um momento em que nós estaremos junto com eles dizendo: o pecado não tem mais poder sobre nossas vidas. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Por quê? Porque eu pego a minha vida que está na mão do pecado, dizendo não para ele, coloco nas mãos de Jesus e dizemos: seja meu Senhor, seja meu Salvador. Por isso eu pergunto para os irmãos: você confessa Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador pessoal? E a pessoa diz sim. E você vai ouvir isso hoje. E nós louvamos a Deus porque nesse tempo nós temos discernidos e precisamos concentrar o nosso ensino bíblico para que possamos cada vez mais estar atentos a respeito desse momento que o inimigo usa para estar pleiteando o coração de todo ser humano no intuito de sediar no seu coração o desejo de independência de Deus. Interessante é
que a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Conquanto que tudo aquilo que vivemos na escravidão do pecado você não consegue ter momentos felizes se não estiver comprometendo sua vida com alguma coisa que desentoa da vontade de Deus, cara. Incrível. Você não vê, por exemplo, um ser humano normal, comum, sendo feliz se ele não estiver com a cara cheia de bebida ou de droga. Raramente você consegue ver isso. Ah, não, pastor, o cara tem muito momento de felicidade, por exemplo, quando o time dele ganha, mas é a hora que o time dele perde, ele fica com vontade de morrer. Entendeu? Oscila essas coisas. Conquanto que a verdade bíblica é o contrário. Porque quando nós celebramos a ceia do Senhor, nos deparamos com a realidade de quem senta à mesa com o Senhor hoje, simbolicamente, são aquelas pessoas que são aliançadas, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição, sabendo isto que o nosso homem velho, o homem velho é o homem pecador, o homem velho é o homem dominado, não é de idade. O homem velho era o homem que se subjugava a uma carreira de cocaína. O homem velho é o homem que se subjugava ao sexo barato. O homem velho é o que se julgava à mentira, à falcatrua, aos desacertos da vida, que a própria lei condena e muito mais. O homem velho é aquele homem que está destituído de uma comunhão especial com Deus, que lhe dá autoridade, muitas vezes, para dizer, não quero. Autonomia. E a ceia que nós celebramos não tem outra conotação senão fortalecer o nosso entendimento do que foi feito na cruz e da propagação disso. O que Jesus fala? Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comei, bebei, fazei isto em memória. Qual é a memória? Memória de quê? Memória é uma lembrança. Memória é um ritual de aliança. Memória de quê? Da sua morte, quando ele morreu. Então precisamos ter noção do que aconteceu na morte dele. Volta lá no Evangelho que você vai ver como foi. Ele foi entregue como um cordeiro sem mácula, levado à cruz por homens pecadores, religiosos falsos, mentirosos, que arrebentaram com o corpo dele, pregaram ele na cruz, e a Bíblia diz que quando ele morreu, ele entregou ao seu próprio Pai o seu espírito, mas não acabou aí. E era isso que as trevas pensavam que acabou. Mas a Bíblia diz que ele, naquele interregno de tempo de 3 dias, enquanto morto e ressurreto, a sua vitória e a minha vitória foi estabelecida. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele foi lá no inferno. A Bíblia diz que ele foi no inferno e chegou para Satanás e disse, me dá a chave da morte e do inferno, porque eu te venci na cruz e agora eu vou ressuscitar. E eu vou dar essa chave que tira a possibilidade de matar alguém, de aprisionar alguém, e eu vou dar ao meu sangue que vai ser vertido na cruz, e entregarei ele à igreja, que enquanto pregar esse evangelho, que enquanto pregarem esse Jesus, vão libertar muita gente dessa escravidão do pecado, da morte e do inferno. Essa é a nossa grande vitória. E quando a gente assiste o filme do Mel Gibson, a gente fica com pena. Arrebentaram Jesus, gente. A gente chora. Massacraram ele. Mas entenda comigo, se não acontecesse aquilo, nós estávamos perdidos. Se não acontecesse a morte, o texto vai ensinar para a gente essas coisas. Então a ceia nunca será um sacramento. O que é isso? A ceia nunca será esse pãozinho sem fermento, e esse suco de uva nunca será o corpo de Jesus. É uma simbologia. Ele diz, fazei isso em memória de mim. Memória de quê? Eu já acabei de explicar.
Memória do que aconteceu na cruz e a nossa libertação. Então a ceia é um momento mágico que vem acompanhado de uma renovação de aliança com Jesus, porque ele disse: isto é simbolicamente o meu corpo. A declaração cabal desse sacrifício é que nossa condição pecaminosa e corrompida, com uma natureza depravada, são, por meio da sua morte e crucificação, mortificados com eficácia e mérito, perdendo a soberania e domínio sobre nós. O que isso significa? Que você só vai pecar depois de salvo se você quiser. E aí escuta bem isso. O pecado, depois de salvo, porque eu quero, porque eu gosto, pisa no sangue. Porque tem gente que fala assim: é só por um período, vai ser rápido. Leandro casou. Tem gente que está morando junto 20 anos. Sabe que está contra a lei, sabe que está no pecado, mas é rápido. Daqui a pouco eu venço isso. É só uma maconhazinha, é só uma cachaçinha de vez em quando, é só uma olhadinha, sabe? Essas coisas que a gente vai se justificando. Sabe o que isso significa? Que você não está livre, significa que você está oprimido pela ordenança do pecado. Não está livre, você é um condenado, você está sob o tacão de um Senhor que é maldoso, mas Ele está ligado com a nossa vontade, porque o pecado ele se associa com a nossa vontade, e a nossa vontade, enquanto aqui estivermos nesse corpo, era sempre para o mal. Por isso que Jesus falou com Caim quando matou Abel. Ele falou assim: por que o sangue do seu irmão está clamando por mim lá do interior da terra? É porque o Senhor não aceitou a minha oferta. Ele falou assim: Caim, como é seu nome? Silas. Alci. Seu nome. Deus falou com ele assim: o pecado sempre estará à porta. Cumpre você dominá-lo. E como é que eu consigo dominar o pecado? Quando eu estou conectado àquele que me dá força para vencê-lo. Quando eu não estou conectado, o próprio Jesus diz em João 15:5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se você estiver ligado em mim e eu em você, você dará muito fruto. Quando você não está ligado, você não vai conseguir vencer, porque o pecado é forte, a nossa carne é corrompida, e é isso que Paulo falou no texto inicial: sozinho você não vai vencer, não arranja desculpa, não fique procrastinando isso, resolva o mais rápido possível, seja puro, seja dedicado, porque o próprio Jesus falou assim: aquele que quiser me seguir, vai ter que negar a si mesmo. Por isso que eu falo que não é fácil ser crente. Ser crente meia boca é fácil, mas crente meia boca não vai para o céu não. Está enganado. Crente meia boca, quando chegar lá na eternidade, Jesus vai olhar para o olho dele, para o fundo do olho dele, como ele fazia com os escribas e fariseus daquela época, que o crucificar. E dizia o quê? Raça de víboras. Eu conheço o seu coração. Eu conheço suas intenções. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Por isso o processo diário, para estarmos diante dessa mesa e nos assentarmos, não é não pecar. É, caso o pecado aconteça, o mais rápido possível, se arrependa e volte para o caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Se você não negar a si mesmo e tentar fazer esse conluio do seu pecado com uma vida santificada em Deus, essa santificação ela é fajuta, ela não é real. Tem que ser puro.
E a própria Bíblia diz assim: se você não tiver um coração como o coração de uma criança, isso quer dizer que o pecado que traria a morte, perdeu força, e mesmo que alguém peque, se quiser, consegue voltar ao estágio de santidade, porque a morte foi morta. Ah, não, você não ouviu não. A morte que viria à sua casa, à sua vida, à sua história, foi morta quando Jesus morreu na cruz. Ele pegou a morte, colocou no chão e pisou nela e falou: aquele que crê em mim, a partir de agora, mesmo que morra, viverá. A morte foi morta, e se a morte foi morta em Cristo Jesus na cruz, hoje, diante da ceia do Senhor, estaremos celebrando a vida dele em nós, a vida dele na nossa família, a vida dele no meu casamento, a vida dele na minha casa, a vida dele no meu trabalho, a vida dele em tudo aquilo que eu faço. Porque eu estou envolto, eu estou mergulhado nessa vida de Jesus. A morte morreu para nós. Não busque a morte, querido. Não busque a morte. Tem perigo à vista. Sempre que o seu ego, a sua carne, te levar a uma possibilidade de pecado, que o Espírito Santo esteja gritando no seu coração: ei, tem morte aí. Tem morte aí. Porque assim a gente vai ser discernido. Por isso as consequências da morte, do pecado, passou a ser opcional do homem. Uma vez que as chaves que destrancam a maldição estão disponíveis. Tem uma maldição estabelecida. Está difícil. Vaguinho me mandou uma mensagem ontem: pastor, estou passando aqui em Bitioca. Uma mãe desesperada na beira da pista. Uma filha de 17 anos. Colocou o celular e suicidou-se na frente do seu bebê. O afastamento de Deus vai seduzindo a gente para coisas que são, sabe, a gente não consegue conceber. Conceber um suicídio já é difícil. Agora, sendo filmado e na frente do bebê, eu tenho convicção, irmão, certeza. Se alguém chega antes naquela menina ali e ora com ela, ia cair endemoniado. Porque tem sempre um capeta em volta dessas pessoas para sedimentar no coração dela o desejo de morte, que já vem anteriormente sendo estigmatizado através da carne. Você vai se enrolando, quando você está longe de Deus, e chega um determinado momento que o próprio inimigo diz para você, sugere para você: acaba logo com isso. E a dor na alma é tão grande que o discurso que entra no seu coração é: talvez seja a última vez que eu vá sofrer. Eu contei semana passada, eu vou contar de novo, porque eu tenho contado por aí. Uma menina de 6 anos de idade tentou suicídio. E a médica que atendeu ela no hospital perguntou para ela por que ela fez isso. Tomou um monte de remédio que ela achou pela casa. E a médica perguntou: filha, por que você fez isso? Ela disse: porque minha mãe não tem tempo para mim. Meu pai não tem tempo para mim. Meu irmão me bate, me agride o tempo todo, ninguém me protege. A única pessoa que me dava carinho, afeto e que me protegia era minha avó. E minha avó morreu. Então eu tomei remédio para morrer e ficar junto com a minha avó. A dor está declarada nessa sociedade. A dor está tão declarada nessa sociedade que eu substituo um bebê de verdade por um bebê de borracha. Porque bebê de verdade dá trabalho.
Porque bebê de verdade dá febre na madrugada. Porque bebê de verdade, você tem que pagar um plano de saúde, senão a coisa fica difícil. Porque um bebê de verdade, sabe? Mas as pessoas estão tão contaminadas hoje, que estão se dando ao disparate de uma hora. Criar um bebê de borracha, de outra hora diz que é um cavalo, que é um cachorro, que é um animal, que é isso, que é aquilo. Eu não sei o que nós vamos mais ver, gente. Você que está aqui hoje, sua mulher está aqui, que seu marido está aqui, que seus filhos estão aqui, parabéns para você, porque se ficar lá fora, você vai ser engolido por essa onda e não vai nem dar tempo de pensar. Porque teoricamente, a gente não explica isso, mas se você começar a conversar com eles, eles vão tentar te justificar. A morte é opcional para aqueles que estão subjugados, uma vez que o sangue de Jesus é o que destranca a bênção dele sobre nossas vidas. Por isso, o derramamento do sangue é a confirmação do testamento pelo qual as promessas nos transmitem um legado. Por isso, quem nega a herança antes da morte desejou que aquele que entregou a herança morresse. Quem que te lembra isso? Filho pródigo. Filho pródigo chegou para o pai e falou: me dá minha herança. E aí a gente sempre prega, eu sempre falo sobre ele, né, no domingo à noite. Mas preste atenção, quando a gente pega a herança antes da morte da pessoa que é a detentora, a gente está declarando sobre a vida daquela pessoa que ela morra. Sabe o que acontece com quem pega a herança antes daquele legal morrer? É que você parte dali amaldiçoado. O que aconteceu com o filho pródigo? Só maldição. Só maldição, ele não conseguiu prosperar. Quando nós quebramos uma aliança, quando nós quebramos um legado de bênçãos sobre nossas vidas, quem paga esse preço somos nós. Ei, você que é filho, você que é filha, honra seu pai e a sua mãe, nunca desonre seu pai e a sua mãe. Sabe como que no Antigo Testamento eram tratados os filhos que desonravam pai e mãe? Apedrejava eles. Sabe por quê? Porque eram amaldiçoados já. Na nossa geração, se fosse acontecer isso, ia ser pedrada toda hora. E tem muito da culpa disso também dos pais. E eu vou continuar aquela palestra de criação de filhos semana que vem. A gente não está sabendo lidar com isso. A gente não conhece a Bíblia, a gente não busca a palavra. Por isso, quem pega a herança antes da morte será maldito e escolhe a morte. Nada do que busca satisfaz ou vai sobrepor uma dor ou uma alegria. Só a morte legaliza o testamento. E só assim se tem um legado de vida. Por isso que Jesus precisou morrer. Só a morte legaliza um testamento. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria um testamento de bênção de vida para nós. Ele tinha que morrer. Então, a morte que matou, a morte trouxe vida aos que creem, estabelecendo um legado de vida. Hebreus capítulo 9, verso 16 e verso 17 diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não existe isso, pegar a herança de quem está vivo não, gente. Repita comigo assim: ainda bem que Jesus morreu. Glória a Deus, porque Ele ressuscitou. Na sua morte, Ele te deu a chance da vida, e na sua ressurreição, Ele estabeleceu a vida sobre nós. Ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer. Poxa, pastor, dá tanta pena. Assim como José
talvez se eu estivesse lá, eu correria para pegar a cruz de Jesus. Corre o risco de você estivesse lá, estava mandando era pedra para cima dele. Porque nós somos maus. A gente se justifica no nosso pecado. Só a morte legaliza o testamento. Temos direitos eternos por meio da morte. Hebreus 7, 22 diz assim: de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Fiador significa uma pessoa que assume a responsabilidade de cobrir as obrigações financeiras de uma outra pessoa, caso essa não cumpra seus compromissos. Tem que quitar a vida de quem tem preço para pagar. Ei, escuta uma coisa, não seja fiador de ninguém. Só seja fiador de alguém se você tiver dinheiro para pagar. É o que a Bíblia fala. Porque como eu vou ser fiador, aí eu vou para mais coisa, né? Não empresta seu carro para quem não tem carro. Porque se ele bater e acabar com o seu carro, ele não vai ter como pagar seu carro. Entendeu? Toma cuidado. Não empresta dinheiro se você não puder pagar esse dinheiro. Eu estou com a conta de luz aqui que eu vou pagar e chega a vizinha. Eu tinha uma vizinha lá, quando eu era criança, que vivia apanhando dinheiro emprestado com a mamãe. Aí ela chegava para Doidinha, me dá 10 reais aí, não sei o quê. Aí a mamãe falava assim, eu estou com a conta de luz ali para pagar dia 15, eu te empresto, mas se você me entregar até o dia 15. Aí a mulher apanhava o dinheiro e dia 15 ela sumia. Não preste aquilo que você não pode prestar. Por que Jesus entrou como fiador nosso? Porque Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele se colocou no nosso lugar e disse, pode ir que eu garanto. Pode vir que eu garanto. Eu garanto a sua vida na eternidade, porque eu já paguei o que você tinha que pagar. Por isso é necessário morrer para nascer de novo. Batismo hoje à noite. João 3,3 diz, Jesus respondeu para Nicodemos e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é uma nova trajetória, nascer de novo é um novo caminho, nascer de novo são novas escolhas. Eu tenho até vontade, mas eu não me permito porque eu sou uma nova criatura. Eu até quero, mas eu sei que isso aí é caminho de morte. E eu não viverei caminho de vida se eu fizer as escolhas longe do meu Senhor. Por isso, rapidinho, quero entender com você o significado do pão e do trigo, porque do pão e do cálice, e do sangue, né, do suco de uva, porque o significado do pão é que o trigo, ele precisa ser cortado, trilhado, moído, assim também foi Jesus na cruz. Assim como o trigo, para virar farinha, para virar pão, ele teve que ser cortado, moído, amassado, para depois virar farinha. Jesus foi feito assim também na cruz. Hebreus 2,9, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Está no lugar. O pão também nos mostra a natureza da sua morte. O pão é assado num forno com muito calor. Eu fui padeiro. E às vezes eu botava o pão lá para assar, ou a rosquinha para assar, e esquecia da vida e ia fazer outras coisas. Daqui a pouco eu ia olhar, a bichinha estava pretinha. Aí a gente escondia do dono da padaria, jogava num saco, jogava no lixo escondido, porque senão ia ter que pagar. O pão passa pelo forno em um calor tremendo. 1 Coríntios capítulo 3, de 13 a 15 diz, a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia a declarará, porque pelo fogo será
descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Diga sempre para Deus: Senhor, queima em mim tudo aquilo que não te apraz. Queima em mim tudo aquilo que não te agrada. Queima em mim tudo aquilo que vá de encontro ao Senhor, ou seja, contra. Queima em mim, que esse fogo do céu venha sobre mim hoje, agora, antes de eu cear. O pão é o símbolo do novo homem. Cristo é o autor da nossa nova vida. Apocalipse 21:5 diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O pão é o alimento do homem. João 6,35 diz: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Não é de água e nem de comida, é da vida. Essa vida que a gente deseja, buscando nos recursos, buscando no prazer, buscando nas viagens, né? É legal, a gente curte muita coisa que a gente faz, mas a gente não consegue viver disso. Minhas férias eu fiquei num lugar lindo, maravilhoso, na beira da praia, aquele mar azulzinho, aquele negócio todo. Você fica ali, eu fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando chegou 5 dias, vontade de voltar para casa. Tão bonito aqui, mas eu com vontade de voltar para casa. Passei a semana toda lá no retiro de pastores, dormindo com aquele monte de homem lá. Aí 1º dia foi bom, 2º dia foi bom, 3º dia voltava a voltar para casa. Minha cama, meu travesseiro, minha mulher. Não é assim? Nada satisfaz a gente, porque é do comum que nós vivemos. Não é do extra, e o êxtase é o diabo que muitas vezes nos oferta e a gente capta isso pela carne que a gente tem. Por fim, o significado do vinho. O vinho lembra de sua vida sendo entregue por nós. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Se ele fizesse assim, ó, pá, o céu se abria, os anjos desceriam, destruíam, todo mundo acabava com aquela besteira. Mas ele se deixou, porque ele estava indo no seu lugar. Ele estava indo no meu lugar. O vinho lembra da nova aliança do sangue de Jesus. Lucas 22:20 diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Ei, o diabo não chega perto de você e não tem autonomia sobre sua vida, sabe por quê? Porque ele vê sobre você um sangue poderoso que ele não suporta. Ele vê um negócio lá na entrada da sua casa, assim, meio nebuloso, e uma glória poderosa, que ele diz: eu não posso entrar nessa casa. É por causa da aliança. Ontem eu fui fazer um casamento à tarde, e eu estava falando sobre a aliança, né, o momento do anel, e eu falei assim: todos os testemunhos que entraram ontem no casamento, eu olhei o dedo das mulheres, para ver se elas eram casadas. Todos os rapazes que estavam com elas, eu olhei no dedo deles, para ver se eles eram casados. Porque quem faz aliança mostra externamente que tem uma aliança com alguém. Se você anda sem anel, você tem a minha reprovação. E ontem eu esqueci de falar naquele encontro lá, porque tinha um monte de homem lá sem aliança. E homem que anda sem aliança tem que tomar uns cascudos. Trata de botar um anel nesse dedo e honrar sua mulher, rapaz. Seu flamenguista. Bota um anel bem bonito. Eu tenho mulher, eu tenho marido. Aqui, ó.
Porque é isso que a Bíblia está falando. Se eu sou cristão, eu preciso ser genuíno. Aquilo que eu creio, todo mundo sabe. Eu honro aquilo que eu creio. Eu vivo por aquilo que eu creio. Não tem negociata com o diabo. E muito menos com a minha carne. Ela que se vire. Vai pagar um preço. Está sofrendo. Não está conseguindo ficar sem usar droga. Não está conseguindo. Entra no jejum. Passa fome. E começa a clamar a Deus que Ele vai te libertar. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu não consigo parar de beber. Começa a fazer jejum, irmão. Eu não consigo parar de ver pornografia. Começa a fazer jejum. Morre de fome que seu corpo morrendo, seu espírito vivifica. O preço é esse. Caim, não vem com essa desculpa não. O pecado vai estar sempre à porta, você que tem que dominá-lo. A palavra é explícita para nós. A gente precisa decidir, por fim, de que maneira recebemos essa nova vida. João 6, 55, 57. Quem come a minha carne, escuta, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Sabe o que é comer a carne de Jesus e beber o sangue dele? É obedecer a sua palavra. Escuta. Quem come o meu sangue, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Se alimentar de Jesus, é comer do Evangelho, porque o Evangelho é Jesus. Coma desse Evangelho. Eu quero chamar você nesse momento para cearmos juntos, discernindo o que é comer o sangue, o que é comer a carne e o que é beber o sangue. Não é literalmente, porque Jesus não poderia dizer, dá uma mordida aí. Não é literal. Mas é para que entendamos o que a Bíblia está dizendo para nós. Mas tem algumas religiões aí, pastor, eu sou de uma religião que me ensina assim, toda religião ela é errada. O Evangelho não. Cuidado com a religião. Tem muita religião levando gente para o inferno aí. E até usando o nome de Jesus. Eu não gosto de falar de religião dos outros, né? Mas você precisa conhecer a Bíblia primeiro. Depois que você conhecer a Bíblia, aí você vai na sua religião e vê. Se a sua religião está de acordo com a Bíblia, eu aceito ela. Se essa religião está fora da Bíblia, pula fora ontem. Porque você está indo para o inferno sendo religioso. E é claro que se o inimigo é o enganador, o mentiroso, ele iria criar um monte de religião humana para enganar aqueles que ele tem desejo de levar para o inferno. Não é bobo nem nada, né? Por isso, a Bíblia diz assim, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória. Vou tomar aqui, vou ficar mais crente, mais poderoso. Só o memorial. E o memorial é, quando eu olho para esse pãozinho aqui, que parece um biscoitinho, ele não tem fermento. Eu lembro do corpo de Jesus que foi pregado na cruz. É só um memorial. Mas eu lembro que ele foi furado na sua costela, e a Bíblia diz que saiu sangue. Que as mãos dele foi pregada na cruz. Eu lembro do corpo dele sofrendo. Eu lembro do corpo dele. E quando eu lembro desse corpo, eu digo para mim mesmo, que eu estou fazendo com ele novamente uma nova aliança. E essa nova aliança eu estou dizendo para ele, eu vou te honrar. Eu vou pagar o preço.
eu vou lutar contra mim, contra tudo e contra todos, para ser como o Senhor é. Quando eu olho para o cálice, eu vejo um suco de uva que me lembra aquele sangue que foi derramado na cruz. A Bíblia diz que Jesus suspirava sangue, transpirava sangue, aliás, por causa do excesso de dor que ele estava sentindo naquele momento, porque não era só simplesmente ser crucificado, mas ele estava levando a sua culpa, o seu pecado, a sua dívida, a minha dívida sobre ele, e de todas as gerações. Ou seja, quando Jesus foi crucificado, a gente não pensava nem nascer, mas ele já tinha levado o nosso pecado. Sabe por quê? Porque ele criou um padrão, que depois que nós nascêssemos, nós nos enquadrássemos naquele padrão dele, nós seríamos salvos, libertos do poder, do preço da cruz. Quando eu tomo esse sangue, desse suco, eu estou fazendo uma aliança com ele, dizendo: eu reconheço que isso aqui lembra aquele sangramento que o Senhor teve na cruz, que deve ter sido terrível, mas eu me comprometo a te honrar. Eu me comprometo a amar você, Jesus, para o resto da minha vida e te servir com toda a integridade. Eu te prometo ter da minha família cuidado. Eu te prometo cuidar bem da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Eu te prometo andar direito financeiramente, Jesus. Eu te prometo, eu vou honrar você, Jesus, até que a morte chegue, porque depois eu vou viver com o Senhor eternamente. Eu te prometo, eu renovo com o Senhor a minha aliança, e eu faço isso porque eu quero. É isso. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: isso é o sangue. Esse cálice aqui é a simbologia da nova aliança. Sabe o que isso significa, irmãos? Que nós fazemos a ceia aqui uma vez por mês. É que uma vez por mês significa que eu e você estamos aliançados com Jesus. E sabe qual é o dom dessa aliança? É que a Bíblia diz que a sua misericórdia sobre mim, sobre você, se renova a cada manhã. Jesus, toda manhã, nossa, porque o tempo de Deus é diferente, Ele renova o seu amor por mim e por você, aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Se você não é batizado, eu aconselho você a ainda não ceiar. Faça o processo do batismo. Se você está em pecado, a Bíblia fala que é para você se arrepender, para que você não tome sobre si, sobre ti, condenação. O texto continua: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor, presta atenção, indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Vai pagar o preço. Mas o texto continua, e essa é a parte que eu mais gosto. E diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem come e bebe sem discernir é quem está nem aí. Eu não estou nem aí para esse negócio. Beleza, não tem problema. Só que você vai morrer um dia. E chegando na eternidade, Jesus vai olhar para você e vai dizer: não estou nem aí com você. Haverá um trono branco, mas vai melhorar. Posso ler o texto? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois de fazer esse autoexame, coma do pão e beba do cálice. Então o que precisa acontecer agora, pastor? Eu estou em pecado, eu pisei na bola. Essa semana é a hora de você se autoexaminar. E é só você que pode fazer isso, porque só você sabe, você e Deus, por onde você andou, o que você fez e o que precisa ser deixado agora. Por isso você vai orar. Mas é assim, só isso. Basta eu orar? É. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, aquele que volta ao lugar onde pecou e se arrepende,
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Sabe quem que fica doido com isso? Satanás. Sabe por que ele fica doido? Porque a ideia dele é: eu tenho essa pessoa no cabresto, eu vou destruir, vou matar, vou roubar, vou estraçalhar. Aí a pessoa volta para Jesus e fala: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu não queria, foi sem querer, eu não consegui, foi mais forte do que eu. Senhor, estou voltando atrás. Aí o Senhor, com a sua infinita misericórdia que se renova cada manhã, olha para mim e para você e diz assim: filho, se você se arrepende, o meu sangue na cruz foi exatamente sobre você que verteu. Então eu te purifico novamente. Eu te recebo novamente. Aí o capeta fica doido, ele começa a morder o próprio rabo. Por quê? Porque ele fica doido com Deus, que é misericórdia. Que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então a misericórdia do Senhor está sobre você agora. Você só precisa fazer uma coisa: se arrepender. E você só pode fazer isso com uma oração, você e Deus. Faça isso agora. Pare de olhar para mim, feche seus olhos e fale com o Senhor que você diz que serve. E se você não serve Ele ainda, escuta, não faço isso normalmente não, mas se você não serve o Senhor Jesus ainda, hoje você pode fazê-lo, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a maldição sobre sua vida, é quebrada. O laço que o mantinha preso, atado, desata. E eu acho que você está aqui hoje, nesta manhã, precisando desatar a força do pecado sobre sua vida e trazer sobre você uma nova aliança com Cristo Jesus. Se você está aqui hoje, quer fazer essa aliança com Jesus, antes da gente ceiar, eu quero orar por você, eu quero consagrar sua vida no altar de novo, porque você já serviu a Jesus e hoje você está afastado, e precisa voltar agora. E se você voltar agora e já foi batizado um dia, nada te impede de ceiar, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Tem alguém aí hoje que precisa voltar para Jesus? Fica de pé, que eu quero orar por você, eu quero consagrar a sua vida de novo. Pode ficar de pé, sem nenhum constrangimento. Eu quero orar por você. Está afastado de Deus, está afastado da igreja, abandonou o Evangelho, ou nunca entregou sua vida para Jesus antes, mas quer fazer isso agora, eu quero orar por você. Você está aqui no meio da gente? Fica de pé, eu quero orar por você. Tem alguém aí sim. Deus não despertou meu coração à toa. Quem é você? Isso, querido. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem mais alguém? Hoje é o seu dia, meu irmão. Hoje é o seu dia, minha irmã. Não deixe passar esse momento, porque a eternidade se abre sobre sua vida agora com um legado de bênção e de salvação eterna. Tem mais alguém? Vou orar pela minha irmã. Glória a Deus, querido. Pode vir para cá, eu quero orar por você aqui. Vem para cá. Pode sair do seu lugar. Tem mais alguém? Pode ficar de pé. Pode ficar de pé também. Tem mais alguém aí sim. Pode vir. Levanta e vem logo. Eu quero orar por você, eu quero consagrar sua vida. Está afastado da igreja porque, como eu fiquei 12 anos afastado, perdi a ideia, juízo, me afastei de Deus. E hoje você quer voltar? Então começa agora. Volta agora também. Tem alguém aí afastado que precisa voltar? Pode sair do seu lugar também, eu quero orar por você. Vem para cá. Junte-se àqueles que são pecadores arrependidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Tem mais alguém? Posso insistir muito por causa do horário. Vamos orar? Você está aí, vem correndo. Eu fiz isso um dia, chorando muito na frente, arrependido, tanta besteira que eu fiz na minha vida. Tem mais alguém? Vamos orar? Estenda sua mão para cá. E a vida dessa pessoinha aqui que não tem nem noção de nada hoje está sendo mudada, através da sua mamãe e também da querida irmã. Vamos orar? Pai, Tu és tremendo e maravilhoso, poderoso, santo de Israel, aleluia. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Teu amor nos constrange, que a Tua palavra é tão fiel, Senhor, e nós somos cativos a
essa verdade santa, maravilhosa, mas que não nos prende, pelo contrário, nos liberta. E nessa manhã queremos consagrar a vida dessas duas irmãs, que o Senhor já as conhece, porque o Senhor as trouxe aqui. E hoje cremos que o Senhor está mudando a sua vida aqui, porque, ó Deus, chegaram aqui de uma maneira e vão sair daqui transformadas pelo Teu poder e pela Tua presença, liberadas para viverem a vida de Jesus. Ó Deus, cancela sobre elas toda maldição, toda condenação caia por terra. Desfaça, ó Deus, se por acaso fizeram um laço com as trevas hoje, e faça com o Senhor uma nova aliança. Coloque nos seus dedos espirituais uma aliança de noiva do Cordeiro Santo, e toda a sua trajetória seja ela vivida, permeada pela Tua glória. Abençoe sua geração e até a 10ª geração com a bênção da salvação eterna. Nós as consagramos, ó Deus, ao dom do Espírito Santo e aos dons do Espírito, para que vivam das Tuas promessas. Louvado e exaltado seja o Teu nome, porque as reconhecemos como nossas novas irmãs em Cristo Jesus. Escreva os seus nomes no livro da vida, Senhor, do céu, com o sangue do Cordeiro, onde o diabo não pode mais apagar. Que a partir de agora são ovelhas do Teu pastoreio. Nós as abençoamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, minha querida. Glória a Deus. Vamos cantar, e cantando você vai receber os seus elementos para você ceiar. Já falou com Jesus, já resolveu sua vida, você está em comunhão com uma igreja evangélica, está aqui nos visitando hoje, você é convidado a ceiar conosco. Está em comunhão com seu pastor, você está convidado a ceiar conosco hoje. Vamos receber então, através dos irmãos, os elementos. Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos, Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poderias, e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos, Deus, Tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra.
Tem alguém faltando receber o elemento? Levanta a mão aí para você ser abordado. Na galeria tem. Fran, atrás de você, Fran. Atrás de você. Ainda há alguém sem receber? Levanta a mão aí. Se você ainda não tem comunhão com a igreja, não foi batizado, não sei, tá bom? Não ceia. Que a Bíblia diz que há condenação para aqueles que não discernem o corpo, não entendem isso. Mas você pode transformar essa maldição começando a caminhar com o Senhor hoje. Mesmo que você não tenha vindo aqui na frente, decida isso no seu coração e entra numa comunhão com o Senhor, né? Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A palavra nos ensina que como o seu corpo foi entregue por nós, a orientação é fazer isso em memória de mim. Pastor Neto vai orar por mim, por você, entregando nossas vidas, nos comprometendo com esse projeto novo, que é gastar a nossa vida servindo ao Senhor Jesus, subjugando a nossa carne e lembrando que a carne de Jesus fora moída naquela cruz. E a direção que temos, a instrução é: carne precisa ser moída para que o Espírito seja vivificado. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio nesta manhã, Deus, de sentarmos à mesa com o Senhor. Aleluia. Deus. Oh, Deus, obrigado, Deus, pela aliança que o Senhor tem conosco, Deus. E esta manhã, Deus, com sinceridade de coração, Deus, nós renovamos essa aliança com o Senhor, Deus, para que nunca mais se apague, Deus. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício na cruz, Deus, que não foi em vão, Deus, porque nós cremos na tua promessa. A tua volta está próxima, Senhor. Nós cremos nisso também, Deus. E nesta manhã, Deus, com um coração puro, um coração santo, Deus, um coração perdoador, Deus, queremos entregar ao Senhor, Deus, esse sacrifício. E pedir perdão também, Deus, pelas nossas falhas, Deus, porque
porque, Deus, nós iremos sempre acreditar, Deus, que não foi em vão. E em nome de Jesus, toma esta manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Levanta seu pauzinho comigo assim, diga comigo assim: Senhor, diante do teu Espírito agora, eu declaro a minha nova aliança com o Senhor, de que o meu corpo é templo do teu Espírito, e tudo que eu fizer com ele será para a tua glória, será para a tua glória. Santifica meu corpo, Senhor, em nome de Jesus. Comamos o pão. Aleluia. Pega seu cálice, saia do seu lugar e troque seu cálice com pelo menos 5 pessoas, abençoando, dando uma palavra de encorajamento para todos que estamos juntos, porque somos uma família de Deus e temos a mesma proposta. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente.
Amém? Temos que ir embora. Lavado mais alto que a neve serei. Pega seu cálice, levanta comigo e diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor verteu teu sangue na cruz. Eu não merecia, como também não mereço, mas o Senhor fez isso por mim. Eu tenho identidade no Senhor, eu tenho vida abundante no Senhor, e eu declaro que viverei a minha vida inteira para servir ao Senhor. Me ajude a ser fiel e aumente a minha fé a cada momento, porque eu fui criado, mais forte, eu fui criado para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos beber do cálice. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, bom almoço. Chega cedo, senão você não vai achar vaga, tá bom? Hoje a noite vai ser concorrida. Deus abençoe.